As questões da prova de linguagens do Enem são extremamente sem sentido, sem noção. Se você pensa isso, você está extremamente enganado. Existe um padrão na prova de linguagens e eu vou te mostrar aqui o que você estuda para linguagens para você acertar na mosca o tipo de questão que cai, tá? E vou te mostrar também como é que você sabe se uma questão é fácil, média, difícil, antes mesmo de você começar a fazer a questão. Por quê? Porque de tanto fazer questões de linguagem com meus alunos do Método de Linguagem Sem Segredos, eu consegui encontrar um padrão incrível, praticamente infalível, para você bater o olho numa questão e saber exatamente qual que é a ordem que você tem que seguir. Esse padrão, por incrível que pareça, nem os professores que montam as questões lá, oficiais do INEP, conseguem descobrir, mas eu descobri. E se você duvida, é só olhar esse vídeo. Basicamente, galera, quando você vê uma questão de linguagens, ela está numerada na ordem numérica de 1 a 45. Só que essa é a pior forma de você fazer a prova. Isso aí, inclusive, a gente aprende na escola, né? Lá no ensino fundamental, ensino médio, a começar as questões pela questão 1, depois pela questão 2, pela questão 3. Isso é péssimo pro Enem, por quê? Porque a prova do Enem, ela não quer que você acerte as questões na ordem que eles deram. Eles querem que você acerte as questões na ordem pedagógica. E o que é essa tal de ordem pedagógica? Meu Deus! Eu vou te explicar nesse vídeo aqui. Calma, moço, tá muito ansioso. Acho que quando tudo terminar, vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Mas, uma coisa que você tem que saber antes de eu começar a mostrar aqui as questões que caem em linguagens. O Enem não quer que você acerte as questões difíceis. Esquece, ele não quer. Ele quer que você acerte as questões da régua. Que isso, profinho? Vou te mostrar aqui agora. O que é tal da régua? Galera, toda prova de linguagens do Enem parte de uma régua. E você tem que ser coerente ao acertar as questões na ordem certa. O problema é que essas questões vêm embaralhadas lá no dia da prova. E aí você, às vezes, começa por uma questão que simplesmente não é a questão que você tem que começar. E aí eu te pergunto, como é que eu faço para acertar uma questão sabendo que ela é fácil, média e difícil? Vou te mostrar aqui agora, preste atenção no meu tablet, né? Primeiro ponto, ó. Dentro das questões, dentro da prova, nós temos as questões fáceis, que seguem a lógica tigela funda. O que é tigela funda? É um acrônimo, parece nome de doença, isso é com acrônimo. T, tipos textuais, vai anotando. G, gêneros textuais. Lá, linguística aplicada. Funções da linguagem e da divulgação de anúncios. Quando você bater uma questão de tipos textuais, identificar que ela é de tipos textuais, você já vai fazer primeiro. Depois, quando você identificar uma questão de gêneros textuais, você vai identificar. Mas, profinho, como é que eu faço para identificar a questão de gêneros textuais? Calma, é só você olhar o enunciado da questão. No enunciado da questão, geralmente vai ter a palavra que corresponde ao conteúdo. O gênero textual é o bloco das questões mais fáceis. Não estou dizendo para você ficar folheando, procurando, não, que você vai perder tempo. Mas, por exemplo, quando você bate o olho na questão, você já sabe que ela tem ali uma imagem que corresponde ali a um tipo textual de campanha. Então você já vai folheando e vai fazendo essas questões que tem uma campanha publicitária, por exemplo. Significa o lá, linguística aplicada ao uso, variação linguística. Ou seja, se ali você está usando a linguagem formal, linguagem informal, por exemplo, aqui você já tem, ó, usa linguagem, tá vendo? Então já sei que essa é uma questão de variação linguística. Muito fácil, muito fácil. Eu tô falando com você, por enquanto, das questões fáceis da prova. Só que o pulo do gato, quer ver o pulo do gato? Ah, moleque, o pulo do gato. Horrível isso. O pulo do gato, na verdade, tá aí você identificar as questões médias e difíceis. Já vou chegar nessa parte, mas calme. Muito importante que você se inscreva aqui no canal e que você ative o sininho para você receber os vídeos que eu tô colocando aqui. E se você quer orientações para tirar acima de 700 pontos, acima de 35 acertos em linguagem, assim como os meus alunos conseguem, eu vou colocar aqui o link do meu curso Método de Linguagem Sem Segredos, que é justamente a forma para você identificar as questões e saber. Se você não faz a mínima ideia do que, por exemplo, é uma função metalinguística, não sabe identificar isso, ou então não sabe que é uma função iconoclasta, lá eu vou te ensinar tudo, então link do curso na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário. Função da linguagem. Basicamente, existem 6 funções da linguagem: emotiva, metalinguística, fática, conativa, referencial e poética. Uau. Tem que memorizar o que cai, tá? É isso que cai na prova de linguagem, não é para você inventar a roda, é um padrão. Toda a prova de linguagens
reproduz esse padrão. Se você identifica esse padrão, você vai bem. Se você não identifica esse padrão, você fica chorando, falando assim, A linguagem é muito interpretativa. mentira, a linguagem é rápida, fácil, simples e prático. E quando você tem um bom rendimento em linguagens, você consegue fazer a prova em menor tempo e sobra tempo para redação e para a prova de humanas. Então você vai bem, você joga a sua energia para outras coisas que fazem mais sentido. Beleza. O fun é a função da linguagem. Por exemplo, apareceu função poética, eu já sei que é a função da linguagem, certo? E o da, divulgação de anúncios, anúncios publicitários, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, postagem. Aqui eu tenho um anúncio, tá? Nitidamente é um post de algum tipo de rede social, então do próprio governo, um anúncio publicitário que visa combater, manifestar, incentivar. Eu não vou responder essas questões porque o foco aqui é identificar aquilo que mais cai e jogar para você os conteúdos que mais importam para tu estudar. Mas, obviamente, você vai precisar estudar sobre linguística aplicada, variação diafásica, diastrática, diatópica, por exemplo. Beleza? Outro ponto muito importante. Alguns tipos de questão misturam tipos textuais e divulgação de anúncios, por exemplo, então tipos textuais e gêneros textuais. Não existe uma regra na separação desses tipos de questão. Então, por exemplo, essa primeira questão é uma questão de anúncio publicitário mais tipos textuais. Por quê? Quais são os 4 tipos textuais? Descrição, narração, dissertação argumentativa, expositiva e injunção. Então, se eu tenho ali, por exemplo, no enunciado a palavra expor, eu já sei que expor faz parte do tipo expositivo. Então, eu sei que essa questão é uma questão de tipos textuais. E, aliás, às vezes, o enunciado, ele muda o nome da matéria. Tipos textuais é o nome que você aprende na escola. Aí vem o Enem, ele chama de tipologias, ele chama de métodos de organização do discurso, sequências tipológicas. Então, tem que saber esses sinônimos para você saber que isso é uma questão de tipos textuais. Beleza. Então, agora você já sabe quais são as questões do bloco fácil. E essas questões você tem por obrigação que acertar primeiro. Por quê? Já te falei que o Enem não quer que você acerte as mais difíceis. Esse negócio de acertar mais difícil para tirar onda, para ser o bambambam mais inteligente, isso aí é lá da escola. Na escola, olha só que você tem uma questão difícil. O Enem fala, que droga, se você não acertar na ordem pedagógica de evolução do conhecimento, você não está sendo bem avaliado. O que é a ordem pedagógica? Começar dos tipos mais fáceis para os tipos mais difíceis. Os tipos mais fáceis, eu já te falei, tigelafundar. Então você já vai saber quando você for bater o olho numa questão do enunciado de simulado, de Enem, qual que é. Agora eu vou pro módulo, pro bloco mais difícil. Beleza, olha aí, ó. É o ecalieolírico. O que significa o ecalieolírico? Estratégias argumentativas, comparação entre textos, artes plásticas, literatura e eulírico são os poemas. E aí, poema são as questões extremamente complicadas, questões que naturalmente foram feitas para serem extremamente detalhadas e, obviamente, você tende a errar mais. O problema, por exemplo, é que essas questões de poemas, elas costumam aparecer no começo da prova e elas deixam você mais cansado. Essas questões, por exemplo, você geralmente pega no começo da prova. Essa questão de literatura, por exemplo, caiu na questão 10. Era uma questão mais trabalhosa. Então, o que acontece? Você, às vezes, se cansa com uma questão que é difícil, que está no começo da prova, porque você não tem a sagacidade e a expertise para poder pular para as questões que realmente importam, que são de bloco mais fácil, tá? Então aqui, galera, fique ligado nisso. O que é as estratégias argumentativas? Geralmente elas pedem aqui, ó, no próprio enunciado já vem, ó, relação argumentativa, beleza? Ó, comparação entre textos. As questões de comparação entre textos, elas são mais trabalhosas porque elas necessariamente dependem que você leia 2 textos. E aí não tem como fazer, não tem como pular, não tem como não ler o texto. São trabalhosas justamente por isso. Então essa aqui, por exemplo, ó, você tinha que ler o texto 1, depois o texto 2, para depois chegar ao resultado comum entre o texto 1 e o texto 2. Artes plásticas geralmente vai trabalhar as funções da arte, que são 6 funções da arte. Função iconoclasta, funcionalista, pragmática, tem várias funções ali que caem na prova do Enem. Explico tudo isso para você no Método Linguagem Sem Segredos, beleza? Ó, e aqui, galera, basicamente fala sobre pop art. Extremamente importante esse tipo de questão. Literatura fala sobre as manifestações literárias, vanguardas europeias, por exemplo, que aqui, por exemplo, falou sobre Machado de Assis, Brás Cubas.
e necessariamente tu tinha que ter um conhecimento sobre Machado de Assis. Olha a questão, letra A. Desqualificar o gênero romance, forma literária a qual Machado de Assis pouco se dedicou. Então você tinha que ter o conhecimento sobre quem era Machado de Assis e o que ele fez na vida dele. E as questões mais difíceis são as de poemas, tá? Por quê? Porque são questões extremamente interpretativas. E aí eu dei o nome de eu lírico. Se você bater na cara a palavra eu lírico, foge dele. Pula para deixa essa questão por último. Aí mas eu não consigo deixar, eu tenho toque. Eu primeiro tenho que fazer a questão 1, depois a 2, depois a 3. Esse toque, tu vai lá pro psicólogo e se trata. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Você não é assim, tem a calma Moreno. Porque a prova do Enem, ela não admite que você não tenha estratégia, beleza? Então, quando você tiver que fazer uma questão, deixa as questões de eu lírico, de poemas, por último, ok? Porque se você errar, não tem problema. O Enem não foi feito para ser gabaritado, monstro. O Enem foi feito para você seguir na ordem pedagógica do conhecimento. E quando você bater o olho aqui, por exemplo, nesse nome eu lírico, eu poético, você já sabe que é uma questão de interpretação de poemas. E agora eu vou simplificar a tua vida brutalmente e vou te mostrar quais foram as questões e você pode tirar o print delas para você ter material para estudar aí ao longo do seu ano. Ó, tipos textuais, tá? No Enem 2023 foram essa questão que caiu. Excelente. Gêneros textuais. Então, ó, percebe? A questão de tipos textuais foi a 38ª questão, lá no final da prova de linguagens. E aí você que faz a questão igualzinho tua professora do Fundamental te ensinou, chegou na 38ª questão, já tá cansado, exausto, extenuado, então tu acaba errando por desatenção ou então nem chega a fazer essa questão porque chuta. Então não seja bobo, nem criança na hora de fazer a sua prova de linguagem, certo? Gêneros textuais foram essas questões que caíram. Como é que eu sei que são questões de gênero? Ele geralmente traz aqui artigo de opinião, ó, aqui ele fala sobre a questão do tipo de texto e aqui ele fala sobre gênero sinopse. Então estude os gêneros textuais. Lá no curso tem um e-book com 50 gêneros textuais que caem na prova do Enem e vai te ajudar muito brutalmente a você evoluir. Linguística aplicada foram essas questões que caíram, tá? Geralmente as questões de linguística aplicada, elas aparecem com linguagem coloquial, variação linguística, qual que é o tipo de linguagem utilizada, etc. Aí caíram 6 questões. Olha só, caíram 6 questões de linguística aplicada ao uso do bloco mais fácil, ok? Aqui eu tenho questões sobre idiomas, tipos de nomes que as pessoas usam, linguagem falada, etc. Funções da linguagem, caiu essa questão aqui, sobre função poética da linguagem. Divulgação de anúncios, caíram essas 4 questões e geralmente existe um padrão nessas questões de divulgação de anúncios, porque elas geralmente têm uma linguagem apelativa ou conativa. Muito bom. Estratégias argumentativas, caiu essa questão aqui, falando sobre relação argumentativa do texto. Comparação entre textos, caíram essas 2 questões. Dentre a 33, olha só, a 33 ocupou quase a página inteira. Eu não sei fazer a conta, né, galera? 75% da página. 75% da página foi ocupada pela questão 33. Artes plásticas, caíram essas 3 questões que você olha às vezes a questão não entende nada. Que é isso? Meu Deus, não entendo nada. Mas existem regras que regem as artes plásticas e facilita você a desenvolver. Literatura, caiu essa questão aqui sobre Brás Cubas, Machado de Assis, e poemas caíram 3 questões. 3 questões que chamam o eu lírico lá no enunciado. Eu lírico, apareceu o lírico, foge dele, monstro. Eu lírico, tchau lírico. Beleza, eu lírico. Mais um, eu lírico, esquece. Meu Deus, meu Deus. Esses aqui são alguns resultados dos nossos alunos do Método Linguagem Sem Segredos, tá, galera? Consegue lá 35 acertos, 700 mais na prova de linguagens, 940 na redação, 38 na prova de linguagem. Então vale muito a pena você se dedicar, porque se você estuda meia boca, você vai ter uma nota meia boca. Agora, se você estuda realmente, decentemente, você consegue ficar entre os melhores. Tu quer estar entre os melhores? Então, vamos junto, tamo comigo. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário para você ser meu aluno do Método Linguagem Sem Segredo. Show? E agora eu vou deixar um outro vídeo também muito bom para complementar o teu estudo aqui. Toca nele e continua vendo que tu vai gostar muito. Bora!